Muito bem. Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Março 19. Aqui, Vitor Machado, literatura fantástica e de terror, o nosso canal. Bem-vindos a todos. Os pedidos de sempre para os antigos e para os novos, inscrição para quem não foi inscrito, comentários, compartilhamentos, hypes e para aqueles que já são inscritos, se gostam do conteúdo e tiverem disponibilidade de dar um apoio maior ao canal, aqui na descrição nós temos as formas, né? Mas muito bem, hoje nós estamos chegando na metade da nossa travessia Drácula. Hoje é a 7ª postagem de um total de 14. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou de reler esse maravilhoso romance e de fazer a postagem. Eu e essa galera toda aí dos narradores convidados, né? Mas como combinado, nada de comentários sobre a obra. Tá tudo lá, todos os comentários que eu tinha para fazer estão lá na primeira postagem. Vocês dão uma olhada aqui na playlist, até para quem ainda não começou a ouvir, vai ouvir do início, evidentemente. E lá no início e no fim da postagem nós temos alguns comentários sobre a construção da obra, a fonte que eu utilizei e os comentários sobre autor, obra, né, e personagem, né, o icônico Conde Drácula. Então nada além disso. Eu só queria fazer um pequeno adendo aqui. Eu estou relendo esse romance depois de muito tempo e estou ficando assombrado com a qualidade do texto. A qualidade do texto é indiscutível, mas não vamos nos aprofundar. Vocês podem fazer nos comentários aqui as suas manifestações a respeito disso e de qualquer outra coisa. Mas muito bem, hoje nós estamos chegando na metade, chegam ao fim, aparentemente, os padecimentos da Lucy, né? É um pedaço do romance assim, muito dramático, de fato. E é o que está, é o ponto central desse momento que a gente está, né? Já de uns capítulos para trás começou essa luta, basicamente entre Drácula e Van Helsing. Mas é isso aí, eu espero que vocês estejam gostando. Vamos lá para os capítulos 12 e 13 do grande romance Drácula, 1897, Bram Stoker. Abração a todo mundo, fiquem bem, saudações e até mais. Drácula, Bram Stoker, 1897, capítulo 12. Diário do Dr. Seward. 18 de setembro. Fui imediatamente para Hillingham e cheguei cedo. Mantendo meu táxi no portão, subi a avenida sozinho. Bati suavemente e toquei a campainha o mais discretamente possível, pois temia perturbar Lucy ou sua mãe, e esperava que apenas um criado viesse à porta. Depois de um tempo, não obtendo resposta, bati e toquei novamente, ainda sem resposta. Murmurei contra a preguiça dos criados por estarem na cama a essa hora, pois já eram 10 horas. E então toquei e bati novamente, mas com mais impaciência e ainda sem resposta. Até então, eu havia culpado apenas os criados, mas agora um medo terrível começou a me assaltar. Seria essa desolação mais um elo na cadeia de desgraças que parecia apertar ao nosso redor? Seria de fato uma casa da morte a qual eu havia chegado, tarde demais? Sabia que minutos, até mesmo segundos de atraso poderiam significar horas de perigo para Lucy, caso ela tivesse tido novamente uma daquelas terríveis recaídas. E fui ao redor da casa para tentar encontrar, por acaso, alguma entrada. Não consegui encontrar nenhum meio de entrada. Todas as janelas e portas estavam fechadas e trancadas e voltei frustrado para a varanda. Ao fazer isso, ouvi o rápido trotar de um cavalo vindo em alta velocidade. Ele parou no portão e poucos segundos depois encontrei Van Helsing correndo pela avenida. Quando ele me viu, ofegou. Então era você, acabou de chegar. Como ela está? Estamos atrasados demais? Você não recebeu meu telegrama? Respondi o mais rápido e coerentemente possível que só havia recebido seu telegrama de manhã cedo e não perdi um minuto em vir aqui, e que não consegui fazer ninguém na casa me ouvir. Ele fez uma pausa e levantou o chapéu enquanto dizia solenemente:
Então, temo que já seja tarde demais. Que a vontade de Deus seja feita. Com seu notável vigor de recuperação, ele continuou. Se não há outra maneira de entrar, devemos fazer o possível. Agora, tudo depende de nós. Fomos até os fundos da casa, onde havia uma janela da cozinha. O professor pegou uma pequena serra cirúrgica de sua maleta e, entregando-a a mim, apontou para as barras de ferro que protegiam a janela. Ataquei-as com determinação e logo cortei 3 delas. Em seguida, com um canivete afiado, ele quebrou o trinco da janela e a abriu. Ajudei o professor a entrar e o segui. Não havia ninguém na cozinha nem nos quartos dos empregados, que ficavam próximos. Vasculhamos todos os cômodos à medida que avançávamos e, na sala de jantar, iluminada apenas pelos fracos raios de luz que passavam pelas venezianas, encontramos 4 mulheres desmaiadas no chão. Não era preciso verificar se estavam mortas, pois suas respirações atormentadas e o forte cheiro de láudano no ambiente deixavam claro seu estado. Van Helsing e eu nos entreolhamos e, ao nos afastarmos, ele disse: Podemos cuidar delas depois. Então subimos até o quarto de Lucy. Por um instante, paramos à porta. Ao ouvir, não percebemos nenhum som que indicasse vida. Com as faces pálidas e as mãos trêmulas, abrimos a porta com cuidado e entramos no quarto. Como descrever o que vimos? Sobre a cama estavam deitadas 2 mulheres, Lucy e sua mãe. Esta última estava mais afastada e coberta por um lençol branco, cuja borda estava manchada pelo sangue vindo da ferida em seu pescoço, causado pelo vidro da janela quebrada. Seu rosto pálido e rígido expressava terror. Ao lado dela estava Lucy, com o rosto branco e um sorriso estranho. Entre as flores que haviam sido colocadas ao redor de seu pescoço, encontramos a da mãe, e sua própria garganta mostrava 2 pequenos ferimentos, semelhantes aos que havíamos notado antes, mas agora mais abertos e dilacerados. Sem dizer uma palavra, o professor inclinou-se sobre a cama e examinou Lucy. Então fez um rápido movimento com a cabeça, como quem escuta atentamente, e erguendo-se de repente gritou: Ainda não é tarde demais. Rápido, depressa, traga o conhaque. Desci correndo e voltei com ele. Provamos para ter certeza de que era mesmo conhaque e não outra bebida. Ainda havia xerez na garrafa que encontrei sobre a mesa. Lucy respirava mais inquieta e tive a impressão de que a narcose estava diminuindo. Não permaneci para ver o efeito, mas corri de volta para Van Helsing. Ele esfregou o conhaque nos lábios, gengivas e pulsos dela, e ao fazê-lo me disse: Posso fazer isso, tudo que pode ser feito no momento. Agora, pegue uma toalha molhada e lave essas marcas. Jogue um pouco de água no rosto dela e aqueça as suas mãos. Pobre alma, ela está quase tão fria quanto a morte. Não precisará de mais nada antes de podermos fazer algo mais por ela. Fui até uma bacia e, com certa dificuldade, consegui despertar as outras mulheres. A quarta era apenas uma jovem e a droga parecia ter afetado menos o seu organismo. Assim, levantei-a do sofá e deixei que dormisse. As outras estavam mais atordoadas a princípio, mas, quando recuperaram a memória, choraram e soluçaram de maneira histérica. Eu estava severo com elas, no entanto, e não as deixei falar. Disse-lhes que uma vida já era um preço alto a pagar, mas que, se atrasassem, poderiam sacrificar a senhorita Lucy. Assim, ainda chorando e soluçando, seguiram seu caminho, apressadas como estavam, e acenderam fogo e a água. Felizmente, o fogão e o aquecedor da cozinha ainda estavam funcionando, e não faltava água quente. Pegamos uma banheira, enchemos-la e carregamos Lucy até lá, colocando-a na água. Enquanto lavávamos seus frágeis membros frios, houve uma batida na porta do vestíbulo. Uma das criadas atendeu, correu de volta para a outra porta e abriu. Depois voltou e sussurrou que havia um cavalheiro com uma mensagem do Sr. Holmwood. Eu apenas lhe disse para pegar a mensagem e nos deixar em paz, pois não podíamos ver ninguém agora. Ela saiu com um recado e, absorvidos em nosso trabalho, logo esquecemos disso. Nunca vi em toda a minha experiência o professor trabalhar com tanta seriedade mortal. Eu sabia, assim como ele sabia, que era uma luta direta contra a morte, e, num momento de pausa, lhe disse isso. Ele me respondeu de uma maneira que não entendi, mas que refletia seu estado de espírito. Seu rosto ficou pálido ao dizer: Se fosse apenas isso, eu pararia aqui mesmo e a deixaria partir em paz, pois não vejo mais luz em seu horizonte. Ele continuou seu trabalho com vigor ainda mais intenso, se possível. Pouco depois, ambos começamos a perceber que o calor estava começando a surtir efeito.
O coração de Lucy batia um pouco mais audivelmente ao estetoscópio e seus pulmões demonstravam uma leve movimentação. O rosto de Van Helsing quase brilhou de felicidade e, ao levantarmos Lucy do banho e envolvê-la em um lençol para secá-la, ele disse: A primeira jogada é nossa. Cheque ao rei. Levamos Lucy para outro quarto que já havia sido preparado e a colocamos na cama. Em seguida, derramamos algumas gotas de conhaque por sua garganta. Percebi que Van Helsing havia colocado um lenço de seda ao redor do pescoço dela. Ela ainda estava inconsciente, mas tão tranquila quanto, se não pior do que quando a vimos pela última vez. Van Helsing chamou uma das mulheres e lhe disse para ficar com Lucy e não tirar dos olhos dela até que retornássemos. Então, fez um sinal para que eu saísse do quarto com ele. Precisamos decidir o que fazer, disse ele quando chegamos ao topo da escada. Em seguida, abriu a porta da sala de jantar e entrou, fechando cuidadosamente atrás de nós. As venezianas estavam fechadas, mas as cortinas ainda estavam abertas, obedecendo ao costume de rigidez excessiva das mulheres britânicas da casa. A sala, portanto, estava quase totalmente escura. Era, no entanto, bem iluminada para os nossos propósitos. O olhar de Van Helsing estava de certo modo perplexo. Algo parecia atormentá-lo, como se estivesse esperando por algo, e então falou. O que devemos fazer agora? Onde conseguiremos outra transfusão de sangue? E rápido? A vida dessa pobre menina não durará mais 1 hora nesse estado. Já estamos exaustos. Eu também estou esgotado. Temo confiar nessas mulheres, mesmo que tivessem coragem de se oferecer. O que faremos agora? Quem abrirá suas veias por ela? A voz veio do sofá, do outro lado da sala, e seu tom trouxe alívio e alegria ao meu coração, pois eram as palavras de Quincy Morris. Van Helsing olhou severamente ao primeiro som, mas seu rosto se suavizou e um brilho surgiu em seus olhos quando gritei. Quincy Morris! Corri em sua direção com os braços estendidos. O que o trouxe aqui? Gritei, enquanto nossas mãos se encontravam. Imagino que seja por isso. Ele me entregou um telegrama. Não recebo notícias de Seward há 3 dias e estou terrivelmente ansioso. Não posso sair. Meu pai ainda está na mesma condição. Mande notícias de Lucy. Não demore. Holmwood. Acho que cheguei bem a tempo. Você sabe que só precisa me dizer o que fazer. Van Helsing aproximou-se com firmeza, pegou sua mão, olhou diretamente nos olhos e disse: O sangue de um homem corajoso é a melhor coisa que existe quando uma mulher está em perigo. Você é um homem de verdade, sem dúvida. O diabo pode trabalhar contra nós com toda a sua força, mas Deus nos envia homens quando precisamos deles. Mais uma vez, passamos por aquela experiência terrível. Não preciso entrar em detalhes novamente. Lucy sofreu um choque terrível, pior do que antes, pois, embora muito sangue tenha sido introduzido em suas veias, seu corpo não respondeu tão bem ao tratamento como nas outras ocasiões. Sua luta para voltar à vida foi algo assustador de se ver e ouvir. No entanto, a ação do coração e dos pulmões melhorou, e Van Helsing aplicou novamente uma injeção subcutânea de morfina, com um ótimo efeito. Seu desmaio tornou-se mais tranquilo. O professor permaneceu ao lado dela enquanto eu descia com Quincy Morris e enviava uma das criadas para preparar um dos quartos para esperarmos. Deixei Quincy ao lado de Lucy após dar-lhe um gole de conhaque e disse ao criado que preparasse um café da manhã. Então, um pensamento me ocorreu, e voltei ao quarto onde Lucy estava. Quando entrei silenciosamente, encontrei Van Helsing segurando um pedaço de papel em suas mãos. Ele o havia lido 2 vezes e agora o girava entre os dedos, franzindo a testa. Havia um olhar de grande satisfação em seu rosto, como se tivesse confirmado uma suspeita. Ele me entregou o papel dizendo apenas: Caiu do seio de Lucy quando a levamos para o banho. Quando terminei de ler, olhei para o professor e após uma pausa perguntei: Pelo amor de Deus, o que isso significa? Ela está ou estará louca? Ou que tipo de perigo horrível isso representa? Eu estava tão atordoado que não sabia o que mais dizer. Van Helsing estendeu a mão, pegou o papel e disse: Não se preocupe com isso agora. Você saberá e entenderá tudo a seu tempo, mas será mais tarde. Agora, o que foi que veio me dizer? Isso me trouxe de volta à realidade e recuperei totalmente minha compostura. Vim falar sobre o atestado de óbito. Se não agirmos de maneira correta e prudente, pode haver um inquérito e esse documento teria que ser apresentado.
Espero que não haja necessidade de um inquérito, pois se houvesse, isso certamente mataria a pobre Lucy, se mais nada o fizesse. Eu sei, você sabe, e o outro médico que a atendeu sabe que a senhorita Westerman tinha uma doença no coração, e podemos atestar que ela morreu disso. Vamos preencher o certificado imediatamente, e eu mesmo o levarei ao cartório e depois irei até o agente funerário. Muito bem, meu amigo John. Excelente pensamento. De fato, a senhorita Lucy, se está triste pelos inimigos que a cercam, pelo menos é feliz pelos amigos que a amam. 1, 2, 3, todos abriram suas veias por ela, além de um velho homem. Ah, sim, eu sei, amigo John. Não sou cega. Amo vocês ainda mais por isso. Agora, vá. No corredor, encontrei Quincy Morris com um telegrama para Arthur, informando-lhe que a senhorita Westerman havia falecido. Que Lucy também havia estado doente, mas agora estava melhorando. E que Van Helsing e eu estávamos com ela. Contei a ele para onde estava indo e ele me apressou para sair, mas enquanto eu ia disse: Quando você voltar, Jack, posso ter 2 palavras com você a sós? Assenti em resposta e saí. Não tive dificuldade com o registro e combinei com o agente funerário local para vir à noite tirar as medidas para o caixão e fazer os preparativos. Quando voltei, Quincy estava me esperando. Disse a ele que o veria assim que soubesse sobre Lucy e subi para o quarto dela. Ela ainda dormia, e o professor aparentemente não havia se movido de seu lugar ao lado dela. Pelo gesto que fez, levando os dedos aos lábios, entendi que ele esperava que ela acordasse em breve e temia interromper o processo natural. Então, desci até Quincy e o levei para a sala de café da manhã, onde as cortinas não estavam fechadas e o ambiente era um pouco mais animador, ou pelo menos menos sombrio, do que os outros cômodos. Quando ficamos a sós, ele me disse: Jack Seward, não quero me intrometer onde não devo, mas este não é um caso comum. Você sabe que amei aquela garota e queria me casar com ela. Mas embora tudo isso já tenha passado, ainda não consigo deixar de me preocupar com ela. O que há de errado com ela? O holandês, e um bom velho cavalheiro ele é, posso ver isso, disse naquele momento em que vocês 2 entraram no quarto que ela precisava de outra transfusão de sangue, e que tanto você quanto ele estavam exaustos. Agora, sei muito bem que vocês, médicos, conversam a portas fechadas e que um homem não deve esperar saber sobre o que discutem em particular. Mas isto não é um caso comum, seja o que for. Eu fiz a minha parte, não fiz? É isso mesmo, eu disse, e ele continuou. Imagino que tanto você quanto Van Helsing já tenham feito o que eu fiz hoje, não é? É isso mesmo. E acho que Art também esteve envolvido. Quando o vi 4 dias atrás, lá em sua própria casa, ele parecia estranho. Não vejo alguém definhar tão rápido assim desde que estive nos Pampas, e tive uma égua de que eu gostava que foi para o pasto durante a noite. Um daqueles morcegos grandes que chamam de vampiros a atacou durante a noite, e com o estômago cheio e a veia aberta, não havia sangue suficiente nela para que ela se levantasse. E eu tive que dar um tiro nela enquanto estava deitada. Jack, se você puder me dizer sem trair sua confiança, Arthur foi o primeiro, não é isso? Enquanto falava, o pobre rapaz parecia terrivelmente ansioso. Ele estava torturado por um suspense com relação à mulher que amava e sua total ignorância sobre o terrível mistério que parecia cercá-la intensificava sua dor. Seu coração sangrava e foi preciso toda a sua masculinidade, e havia muita disso também, para que ele não desabasse. Eu pausei antes de responder, pois sentia que não deveria trair nada do que o professor quisesse manter em segredo. Mas ele já sabia tanto e suspeitava tanto que não havia razão para não responder. Então eu respondi com a mesma frase. É isso. E há quanto tempo isso está acontecendo? Cerca de 10 dias. Então, chegando bem perto de mim, ele falou em um meio sussurro feroz. O que está por trás de tudo isso? Eu balancei a cabeça. Isso, eu disse, é o ponto crucial. Van Helsing está simplesmente desesperado com isso e eu estou sem saber o que fazer. Nem consigo arriscar um palpite. Houve uma série de pequenas circunstâncias que jogaram fora todos os nossos cálculos sobre Lucy estar sendo vigiada corretamente. Mas isso não vai acontecer de novo. Aqui ficaremos até que tudo seja bem ou mal. Quincy estendeu a mão. Me inclua nessa. Ele disse. Você e o holandês vão me dizer o que fazer e eu farei. Quando acordou no final da tarde, o primeiro movimento de Lucy foi tocar no peito e, para minha surpresa, retirar o papel que Van Helsing me havia dado para ler.
O cuidadoso professor o havia colocado de volta no lugar de onde o retirara, para que ao acordar ela não se assustasse. Seus olhos então se fixaram em Van Helsing e em mim também, e ela sorriu. Depois, olhou ao redor do quarto e ao perceber onde estava, estremeceu. Deu um grito alto e colocou suas pobres mãos finas diante do rosto pálido. Nós dois entendemos o que isso significava, que ela havia percebido completamente a morte de sua mãe. Então tentamos o que podíamos para consolá-la. Sem dúvida, a simpatia a acalmou um pouco, mas ela estava muito abatida em pensamentos e espírito, e chorou silenciosamente de forma fraca por muito tempo. Dissemos a ela que agora um de nós, ou ambos, ficariam com ela o tempo todo, e isso pareceu consolá-la. Ao anoitecer, ela adormeceu. Aqui aconteceu uma coisa muito estranha. Enquanto ainda dormia, ela tirou o papel de seu peito e o rasgou em dois. Van Helsing se aproximou e pegou os pedaços dela. No entanto, ela continuou a ação de rasgar, como se o material ainda estivesse em suas mãos. Finalmente, levantou as mãos e as abriu como se estivesse espalhando os fragmentos. Van Helsing parecia surpreso, e suas sobrancelhas se franziram como se estivesse pensando, mas ele não disse nada. 19 de setembro. A noite toda ela dormiu de forma inquieta, sempre com medo do sono e algo mais fraca quando acordava dele. O professor e eu nos revezávamos para vigiar, e nunca a deixávamos sozinha por um momento. Quincy Morris não disse nada sobre sua intenção, mas eu sabia que a noite toda ele patrulhava em volta da casa. Ela mal conseguia virar a cabeça, e a pouca comida que conseguia ingerir parecia não fazer efeito. Às vezes ela dormia, e tanto Van Helsing quanto eu notamos a diferença entre ela dormindo e acordada. Enquanto dormia, ela parecia mais forte, embora mais desgastada, e sua respiração estava mais suave. Sua boca aberta mostrava gengivas pálidas, recuadas dos dentes, que assim pareciam positivamente mais longos e afiados do que o normal. Quando acordava, a suavidade de seus olhos mudava evidentemente a expressão, pois ela parecia ser ela mesma, embora uma versão moribunda de si. À tarde, ela pediu por Arthur e telegrafamos para ele. Quincy foi encontrá-lo na estação. Quando ele chegou, era quase 6 horas, e o sol estava se pondo, quente e pleno, e a luz vermelha entrava pela janela, dando mais cor às bochechas pálidas. Quando a viu, Arthur estava simplesmente sufocando de emoção, e nenhum de nós conseguiu falar. Nas horas que se passaram, os acessos de sono, ou a condição comatosa que passava por ele, se tornaram mais frequentes, de modo que as pausas nas quais a conversa era possível diminuíram. A presença de Arthur, no entanto, parecia atuar como um estimulante. Ela se recuperou um pouco e falou com ele mais animada do que fizera desde nossa chegada. Ele também se recompôs e falou mais alegremente que podia, para que o melhor fosse feito de tudo. Agora é quase 1 hora, e ele e Van Helsing estão com ela. Eu devo aliviá-los em 1/4 de hora, e estou registrando isso no fonógrafo de Lucy. Até às 6 horas, eles devem tentar descansar. Temo que amanhã termine nossa vigília, pois o choque foi grande demais. A pobre menina não consegue se recuperar. Que Deus nos ajude a todos. Carta de Mina Harker para Lucy Westenra, não aberta por ela. 1º de setembro. Minha queridíssima Lucy, parece uma eternidade desde que ouvi notícias suas ou mesmo desde que escrevi. Você me perdoará, eu sei, por todas as minhas falhas quando ler todas as minhas novidades. Bem, eu consegui arrumar tudo para o meu marido. Quando chegamos a Exeter, havia uma carruagem nos esperando, e nela estava o Sr. Hawkins, apesar de um ataque de gota. Ele nos levou para sua própria casa, onde havia quartos preparados para nós, todos bonitos e confortáveis, e jantamos juntos. Depois do jantar, o Sr. Hawkins disse: Meus amigos queridos, quero brindar a saúde e prosperidade de vocês, que todas as bênçãos os acompanhem. Conheço vocês desde crianças e com amor e orgulho vi vocês crescerem. Agora quero que façam deste lugar seu lar. Não tenho mais filhos nem herdeiros, todos se foram. E em meu testamento deixei tudo para vocês. Eu chorei, Lucy querida. Jonathan e o velho senhor apertaram as mãos. Nossa noite foi feliz, muito feliz. Então aqui estamos nós, instalados nesta bela casa antiga, e tanto do meu quarto quanto da sala de estar, posso ver os grandes olmos do pátio da catedral, com seus enormes troncos negros se destacando contra a velha pedra amarelada da catedral.
Posso ouvir as gralhas sobrevoando, grasnando e tagarelando o dia inteiro à maneira das gralhas e dos humanos. Estou ocupada, nem preciso dizer, organizando as coisas e cuidando da casa. Jonathan e o Sr. Hawkins estão ocupados o dia todo, pois agora que Jonathan é sócio, o Sr. Hawkins quer lhe contar tudo sobre os clientes. Como está sua querida mãe? Eu gostaria de poder ir até a cidade por 1 ou 2 dias para vê-la, querida, mas não posso ir ainda, com tantas responsabilidades sobre mim. Além disso, Jonathan ainda precisa de cuidados. Ele está começando a recuperar um pouco de peso, mas ficou terrivelmente enfraquecido pela longa doença. Mesmo agora, às vezes ele desperta de repente no meio do sono, tremendo, até que eu consiga acalmá-lo e trazê-lo de volta à sua tranquilidade habitual. No entanto, graças a Deus, esses episódios estão se tornando menos frequentes com o passar dos dias, e com o tempo, acredito que desaparecerão completamente. E agora que já contei minhas novidades, deixe-me perguntar sobre as suas. Quando será seu casamento? Onde será? Quem realizará a cerimônia? O que você usará? E será um casamento público ou privado? Conte-me tudo, querida. Quero saber todos os detalhes, pois tudo o que lhe interessa me é igualmente querido. Jonathan me pediu para enviar-lhe seus respeitos, mas acho que isso não é suficiente vindo do sócio júnior da importante firma Hawkins & Hawker. Então, como você me ama, e ele me ama, e eu a amo em todas as formas e tempos do verbo, envio-lhe simplesmente o seu amor em vez disso. Adeus, minha queridíssima Lucy, e que todas as bênçãos estejam com você. Sua, Mina Harker. Relatório de Patrick Hennessy, MD, MRCSS, LKQ, CPL, etc., para John Seward, MD. 20 de setembro. Meu caro senhor, de acordo com os seus desejos, anexo um relatório sobre as condições de tudo o que ficou sob minha responsabilidade. Quanto ao paciente Hanfield, há mais a relatar. Ele teve outro surto que poderia ter tido um desfecho terrível, mas que felizmente não resultou em nenhuma consequência infeliz. Esta tarde, uma carroça de transporte com 2 homens parou na casa vazia, cujos terrenos fazem divisa com os nossos. A casa para onde, como você deve lembrar, o paciente fugiu 2 vezes. Os homens pararam em nosso portão para perguntar ao porteiro o caminho, pois eram estranhos à região. Eu mesmo estava olhando pela janela do escritório, fumando após o jantar, e vi um deles se aproximar da casa. Quando passou pela janela do quarto de Hanfield, o paciente começou a insultá-lo de dentro, chamando-o de todos os nomes ofensivos que conseguia proferir. O homem, que parecia ser uma pessoa decente, limitou-se a mandá-lo calar a boca. Calha a boca, seu mendigo boca suja! Ao que o nosso homem o acusou de roubá-lo e querer assassiná-lo, dizendo que o impediria, mesmo que tivesse que ser enforcado por isso. Abri a janela e fiz sinal para o homem não dar atenção. Então ele se contentou, depois de examinar o lugar e decidir que tipo de estabelecimento era aquele, dizendo: Deus o abençoe, senhor. Eu não ligaria para o que me fosse dito em um maldito hospício. Tenho pena do senhor e do patrão por terem que viver na mesma casa que uma fera dessas. Depois disso, perguntou educadamente pelo caminho e eu lhe indiquei o portão da casa vazia. Ele foi embora, seguido pelos gritos, ameaças e maldições do nosso paciente. Desci para ver se conseguia entender a razão da raiva dele, já que normalmente é um homem bem comportado e, fora seus acessos violentos, nunca havia ocorrido nada desse tipo. Para minha surpresa, encontrei-o completamente calmo e com um comportamento bastante afável. Tentei fazê-lo falar sobre o incidente, mas ele me fez perguntas de maneira indiferente, como se não soubesse do que eu estava falando, levando-me a crer que estava completamente alheio ao ocorrido. No entanto, lamento dizer que isso foi apenas mais uma demonstração de sua astúcia, pois em menos de meia hora eu ouvi falar dele novamente. Dessa vez, ele havia escapado pela janela de seu quarto e corria pela avenida. Chamei os atendentes para me acompanharem e corri atrás dele, pois temia que estivesse prestes a causar algum dano. Meu receio se confirmou quando vi a mesma carroça que havia passado antes descendo a estrada, carregando algumas grandes caixas de madeira. Os homens que a acompanhavam estavam enxugando o suor da testa e tinham os rostos avermelhados, como se tivessem acabado de realizar um grande esforço físico.
Antes que eu pudesse alcançá-lo, o paciente avançou sobre eles, puxou um dos homens da carroça e começou a bater sua cabeça contra o chão. Se eu não o tivesse agarrado naquele exato momento, acredito que ele teria matado o homem ali mesmo. O outro sujeito saltou da carroça e acertou-o na cabeça com a coronha de seu pesado chicote. Foi um golpe terrível, mas ele pareceu não se importar e também agarrou este segundo homem, lutando contra nós três e nos sacudindo como se fôssemos meros gatinhos. Você sabe que não sou leve, e os outros dois também eram homens corpulentos. A princípio, ele lutava em silêncio, mas conforme começamos a dominá-lo e os atendentes colocavam-lhe uma camisa de força, ele começou a gritar. Vou frustrá-los. Eles não vão me roubar. Eles não vão me matar aos poucos. Vou lutar pelo meu senhor e mestre. E continuou com todo tipo de delírios incoerentes semelhantes. Foi com grande dificuldade que conseguimos levá-lo de volta para dentro da casa e colocá-lo no quarto acolchoado. Um dos atendentes, Hardy, teve um dedo quebrado. No entanto, tratei dele e ele está se recuperando bem. Os dois carroceiros, a princípio, estavam furiosos e ameaçavam processar-nos por danos, jurando aplicar todas as penalidades da lei contra nós. No entanto, suas ameaças estavam misturadas com uma certa vergonha velada pelo fato de terem sido derrotados por um louco fraco. Disseram que se não fosse pelo esforço despendido ao carregar e erguer as pesadas caixas para a carroça, teriam acabado com ele rapidamente. Deram ainda outra desculpa para sua derrota, o estado extremo de sede em que se encontrava, resultado da poeira de seu trabalho e da repreensível distância do local de seu trabalho em relação a qualquer estabelecimento público de entretenimento. Entendi perfeitamente a intenção deles, e depois de um bom copo de grog, ou, na verdade, de mais de um, e com um soberano na mão de cada um, logo minimizaram o ataque. Juraram que enfrentariam um louco ainda pior a qualquer momento só pelo prazer de conhecer um sujeito tão incrivelmente bom quanto este seu correspondente. Anotei seus nomes e endereços, caso sejam necessários. Jack Smollett, de Dudding's Rants, King George Road, Great Walworth, e Thomas Snelling, de Peter Paul's Row, Guide Court, Bethnal Green. Ambos trabalham para a empresa Harris & Sons Moving and Shipment Company, no Orange Masters Yard, no Soho. Farei um relatório sobre qualquer assunto de interesse que ocorra por aqui e lhe enviarei um telegrama imediatamente, caso algo importante aconteça. Acredite-me, caro senhor, atenciosamente, Patrick Hennessy. Carta de Mina Harker para Lucy Westenra, não aberta por ela, 18 de setembro. Minha queridíssima Lucy, uma grande tristeza nos atingiu. O Sr. Hawkins faleceu muito repentinamente. Alguns podem não achar isso tão triste para nós, mas nós dois passamos a amá-lo tanto que realmente parece que perdemos um pai. Eu nunca conheci nem pai nem mãe, então a morte do querido velho é um golpe real para mim. Jonathan está profundamente angustiado. Não é apenas pelo luto, pela tristeza imensa por esse bom e querido homem que o apoiou durante toda a vida e que, no fim, o tratou como um filho e lhe deixou uma fortuna, que, para pessoas de nossa criação modesta, é uma riqueza além dos sonhos de avareza. Mas também por outra razão. Ele diz que a responsabilidade que isso lhe impõe o deixa nervoso. Ele começa a duvidar de si mesmo. Eu tento animá-lo, e minha fé nele o ajuda a ter fé em si próprio. Mas é aqui que o grande choque que ele sofreu mais o afeta. Oh, é tão cruel que uma natureza tão doce, simples, nobre e forte como a dele, uma natureza que, com a ajuda de nosso querido e bom amigo, permitiu-lhe passar de simples escrituário a mestre em poucos anos, tenha sido tão abalada que a própria essência de sua força se foi. Perdoe-me, querida, se eu a incomodo com meus problemas no meio de sua felicidade. Mas, Lucy, querida, eu preciso contar a alguém, pois manter uma aparência corajosa e alegre para Jonathan me esgota, e não tenho ninguém aqui em quem possa confiar. Eu temo ir para Londres, como teremos que fazer depois de amanhã, pois o pobre Sr. Hawkins deixou em seu testamento que deveria ser enterrado no túmulo de seu pai. Como não há parentes vivos, Jonathan terá que ser o principal enlutado. Tentarei dar um pulo para vê-la, minha querida, nem que seja por alguns minutos. Perdoem por incomodá-la. Com todas as bênçãos, sua querida Mina Harker. Diário do Dr. Seward. 20 de setembro.
Apenas a determinação e o hábito podem me permitir manter alguma sanidade esta noite. Estou miserável demais, abatido demais, cansado demais do mundo e de tudo nele, incluindo a própria vida, a ponto de não me importar se, neste exato momento, ouvisse o bater das asas do anjo da morte. E ele tem batido essas asas sombrias com propósito ultimamente. A mãe de Lucy, o pai de Arthur e agora... Deixe-me continuar com meu trabalho. Diário do Dr. Seward, 20 de setembro, continuação. Cumpri meu turno de vigilância, substituindo Van Helsing ao lado de Lucy. Queríamos que Arthur descansasse também, mas ele se recusou inicialmente. Só quando lhe disse que precisaríamos dele para ajudar durante o dia e que não poderíamos todos sucumbir por falta de descanso, para que Lucy não sofresse, ele concordou em vir. Van Helsing foi muito amável com ele. Venha comigo. Ele disse. Venha, meu filho. Você está doente e fraco e teve muita tristeza e dor mental, além da carga sobre as suas forças que sabemos. Não deve ficar sozinha, pois estar sozinha está cheio de medos e alarmes. Venha para a sala de estar, onde há um grande fogo e 2 sofás. Você deitará em um e eu no outro, e nossa simpatia será conforto para ambos, mesmo que não falemos, e até mesmo se dormirmos. Arthur foi com ele, lançando um olhar de saudade no rosto de Lucy, que estava deitada no travesseiro, quase mais pálida do que o lençol. Ela permanecia imóvel, e eu olhei ao redor da sala para ver se tudo estava como deveria. Vi que o professor havia seguido sua ideia de usar o alho, como fizeram no outro quarto. Toda a moldura da janela estava impregnada com o cheiro, e ao redor do pescoço de Lucy, sobre o lenço de seda que Van Helsing a fez manter, estava uma coroa grosseira com as mesmas flores odoríferas. Lucy estava respirando com certa dificuldade, e seu rosto estava em seu pior estado, pois a boca aberta mostrava as gengivas pálidas. Seus dentes, na luz fraca e incerta, pareciam mais longos e mais afiados do que pela manhã. Em particular, por algum truque da luz, os dentes caninos pareciam mais longos e afiados do que os outros. Sentei-me ao lado dela e logo ela se mexeu desconfortavelmente. No mesmo momento, ouvi um som abafado de batidas ou flapping na janela. Fui até lá suavemente e espreitei pelo canto da cortina. A luz da lua estava forte e eu pude ver que o barulho era causado por um grande morcego que dava voltas, sem dúvida atraído pela luz, embora tão tênue, e de vez em quando batia suas asas contra a janela. Quando voltei para o meu lugar, percebi que Lucy havia se movido ligeiramente e arrancado as flores de alho do pescoço. Recoloquei-as o melhor que pude e fiquei observando-a. Em breve, ela acordou e eu lhe dei comida, conforme Van Helsing havia prescrito. Ela comeu apenas um pouco e de forma lânguida. Não parecia haver nela agora a luta inconsciente pela vida e força que até então marcava sua doença. Achei curioso que no momento em que ela se tornava consciente, ela apertava as flores de alho contra si. Era certamente estranho que sempre que ela entrava naquele estado letárgico com respiração ruidosa, ela afastasse as flores de perto, mas quando acordava, as apertava fortemente. Não havia possibilidade de cometer qualquer erro em relação a isso, pois nas longas horas que se seguiram, ela teve muitos períodos de sono e vigília, repetindo ambas as ações muitas vezes. Às 6 horas, Van Helsing veio me substituir. Arthur então havia caído em um cochilo, e ele, misericordiosamente, deixou-o dormir. Quando vi o rosto de Lucy, pude ouvir o sibilo da respiração dele, e ele me disse em um sussurro agudo: Levanta a cortina, quero luz. Então, ele se abaixou, e com o rosto quase tocando de Lucy, a examinou cuidadosamente. Ele tirou as flores e levantou o lenço de seda do pescoço dela. Ao fazer isso, ele se retraiu, e pude ouvir sua exclamação: Mein Gott! Enquanto a garganta o abafava. Me inclinei e olhei também, e ao perceber, uma estranha sensação de frio me tomou. As feridas no pescoço haviam desaparecido completamente. Durante 5 minutos inteiros, Van Helsing ficou olhando para ela, com o rosto em sua expressão mais severa.
Então, ele se virou para mim e disse calmamente: Ela está morrendo. Não vai demorar muito agora. Vai fazer muita diferença, perceba, se ela morrer consciente ou em seu sono. Acorde agora aquele pobre rapaz e deixe eu ver o fim dela. Ele confia em nós e nós prometemos a ele. Fui até a sala de jantar e o acordei. Ele estava atordoado por um momento, mas quando viu a luz do sol entrando pelas frestas das persianas, pensou que estava atrasado e expressou seu medo. Eu assegurei de que Lucy ainda estava dormindo, mas disse-lhe o mais suavemente possível que tanto Van Helsing quanto eu temíamos que o fim estivesse próximo. Ele cobriu o rosto com as mãos e se ajoelhou ao lado do sofá, onde permaneceu, talvez por um minuto, com a cabeça enterrada, orando, enquanto seus ombros tremiam de dor. Eu o segurei pela mão e o levantei. Vamos, disse eu. Meu querido velho amigo, reúna toda a sua força. Será o melhor e mais fácil para ela. Quando entramos no quarto de Lucy, pude ver que Van Helsing, com sua habitual previsibilidade, estava arrumando as coisas e fazendo tudo parecer o mais agradável possível. Ele até escovou o cabelo de Lucy, para que ele ficasse sobre o travesseiro com suas ondulações ensolaradas habituais. Quando entramos no quarto, ela abriu os olhos e, ao vê-lo, sussurrou suavemente: Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio. Ele estava se inclinando para beijá-la, quando Van Helsing o fez sinal para se afastar. Nein, Ele sussurrou. não, nicht. Segure a mão dela. Isso a confortará mais. Então Arthur pegou sua mão e se ajoelhou ao lado dela, e ela pareceu seu melhor, com todas as linhas suaves combinando com a beleza angelical de seus olhos. Então, gradualmente, seus olhos se fecharam e ela adormeceu. Por um momento, seu peito subiu suavemente e sua respiração vinha e ia como a de uma criança cansada. E então, sem perceber, veio a estranha mudança que eu tinha notado durante a noite. Sua respiração ficou ruidosa, a boca se abriu e as gengivas pálidas retraídas fizeram os dentes parecerem mais longos e mais afiados do que nunca. De uma maneira vaga e inconsciente, ela abriu os olhos, que estavam agora opacos e duros ao mesmo tempo, e disse com uma voz suave e voluptuosa, como eu nunca tinha ouvido de seus lábios: Arthur, oh meu amor, estou tão feliz que você veio. Beije-me. Arthur se inclinou ansiosamente para beijá-la. Mas naquele instante, Van Helsing, que, como eu, havia se assustado com a voz dela, se lançou sobre ele e, pegando-o pelo pescoço com ambas as mãos, o arrastou de volta com uma fúria e uma força que eu nunca imaginei que ele pudesse ter, e o lançou quase do outro lado da sala. Nein, Ele disse. por sua vida. Nein, por sua alma e pela dela também. E ele ficou entre eles como um leão encurralado. Arthur ficou tão surpreso que, por um momento, não soube o que fazer ou dizer. E antes que qualquer impulso de violência o tomasse, ele percebeu o lugar e a ocasião, e ficou em silêncio, esperando. Eu mantive meus olhos fixos em Lucy, assim como Van Helsing, e vimos uma contração, como se de raiva, passar como uma sombra sobre seu rosto. Os dentes afiados se cerraram. Então seus olhos se fecharam e ela respirou pesadamente. Muito pouco depois, ela abriu os olhos com toda a suavidade e, estendendo sua mão pálida e fraca, pegou a grande mão morena de Van Helsing, puxando-a para si. Ela a beijou. Meu verdadeiro amigo. Disse ela com uma voz fraca, mas com uma pathos indescritível. Meu verdadeiro amigo e dele também. Oh, guarde-o e me dê paz. Eu juro. Disse ele solenemente, ajoelhando-se ao lado dela e levantando a mão, como quem faz um juramento. Então, ele se virou para Arthur e disse: Venha, meu filho, pegue a mão dela na sua e beije-a na testa. Só uma vez. Os olhos dele se encontraram ao invés de seus lábios, e assim eles se despediram. Os olhos de Lucy se fecharam, e Van Helsing, que havia observado de perto, pegou o braço de Arthur e o puxou para longe. E então, a respiração de Lucy se tornou novamente estertorosa, e de repente cessou. Tudo acabou.
disse Van Helsing. Ela está morta. Eu peguei Arthur pelo braço e o levei até a sala de estar, onde ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos, soluçando de uma maneira que quase me fez desabar. Voltei para o quarto e encontrei Van Helsing olhando para a pobre Lucy, com o rosto mais severo do que nunca. Algo havia mudado em seu corpo. A morte devolvera parte de sua beleza, pois sua testa e bochechas haviam recuperado algumas de suas linhas suaves. Até os lábios haviam perdido a palidez mortal. Era como se o sangue, não mais necessário para o funcionamento do coração, tivesse se desviado para suavizar a dureza da morte o quanto fosse possível. Pensamos que ela estava morrendo enquanto dormia. E dormindo, ela morreu. Eu fiquei ao lado de Van Helsing e disse: "Ah, bem, coitada. Agora ela tem paz. É o fim." Ele se virou para mim e disse com grande solenidade: Não é assim, infelizmente. Não é assim. É só o começo. Quando perguntei o que ele queria dizer, ele apenas balançou a cabeça e respondeu: Não podemos fazer nada ainda. Espere e verá. Drácula, capítulo 13. Diário do Dr. Seward, continuação. O funeral foi marcado para o dia seguinte, para que Lucy e sua mãe pudessem ser enterradas juntas. Eu cuidei de todas as formalidades macabras, e o cortesão do agente funerário provou que sua equipe estava afligida, ou abençoada, com algo de sua própria suavidade obsequiosa. Até a mulher que fez os últimos cuidados ao corpo disse-me de uma forma confidencial e profissional: Ela faz um cadáver muito bonito, senhor. É um privilégio cuidar dela. Não é exagero dizer que ela fará justiça ao nosso estabelecimento. Notei que Van Helsing nunca se afastava muito. Isso era possível devido ao estado desordenado das coisas na casa. Não havia parentes por perto, e como Arthur teria que voltar no dia seguinte para o funeral de seu pai, não pudemos notificar ninguém que deveria ter sido chamado. Dadas as circunstâncias, Van Helsing e eu nos encarregamos de examinar os papéis e outras coisas. Ele insistiu em olhar os papéis de Lucy ele mesmo. Perguntei-lhe por que, temendo que, sendo estrangeiro, ele não estivesse totalmente ciente dos requisitos legais ingleses e assim poderia, por ignorância, causar algum problema desnecessário. Ele respondeu: Eu sei. Você se esquece de que sou também advogado, além de médica. Mas isso não é totalmente para a lei. Você sabia que quando evitou o coroner, eu tenho mais do que ele para evitar. Pode haver papéis a mais, como este. Enquanto falava, ele tirou de sua carteira um memorando que estava no peito de Lucy e que ela havia rasgado enquanto dormia. Quando você encontrar algo do advogado que cuida dos assuntos da falecida senhora Westenra, lacre todos os papéis dela e escreva para ele ainda esta noite. Quanto a mim, eu vigio aqui no quarto e no antigo quarto da senhorita Lucy a noite inteira e pessoalmente buscarei o que puder ser encontrado. Não é bom que seus próprios pensamentos caiam nas mãos de estranhos. Continuei com a minha parte do trabalho, e meia hora depois, encontrei o nome e o endereço do advogado de Miss Westenra e escrevi para ele. Todos os papéis da pobre senhora estavam em ordem. Estavam dadas as instruções explícitas quanto ao local de sepultamento. Mal tinha lacrado a carta, quando, para minha surpresa, Van Helsing entrou na sala, dizendo: Posso ajudar, amigo John? Estou livre, e se eu puder, meus serviços são para você. Você encontrou o que procurava? Perguntei, ao que ele respondeu: Eu não procurava nada específico. Eu apenas esperava encontrar, e encontrei, tudo o que havia. Apenas algumas cartas e alguns memorandos e um diário recém-iniciado. Mas eu os tenho aqui, e por enquanto não diremos nada sobre eles. Verificarei aquele pobre rapaz amanhã à noite, e com permissão dele, usarei alguns. Quando terminamos o trabalho em mãos, ele me disse: Agora, amigo John, acho que podemos ir para a cama. Precisamos de sono, tanto você quanto eu, e descanso, para que nos recuperemos. Amanhã teremos muito o que fazer, mas para esta noite não há necessidade de nós, infelizmente. Antes de nos deitarmos, fomos olhar a pobre Lucy. O agente funerário certamente fez bem o seu trabalho, pois o quarto havia sido transformado em uma pequena capela ardente. Havia uma infinidade de flores brancas e a morte foi tornada o mais suave possível.
O final do sudário estava sobre seu rosto. Quando o professor se curvou e o virou suavemente para trás, nós dois nos assustamos com a beleza diante de nós. As altas velas de cera proporcionando luz suficiente para observá-la bem. Toda a beleza de Lucy havia retornado a ela na morte. E as horas que se passaram, em vez de deixarem marcas dos dedos da decadência, mas restauraram a beleza da vida, até que positivamente eu não conseguia acreditar que meus olhos estavam olhando para um cadáver. O professor parecia extremamente sério. Ele não a amava como eu a amava, e por isso não havia necessidade de lágrimas em seus olhos. Ele me disse: permaneça até eu retornar. E saiu da sala. Ele voltou com uma mão cheia de alho da caixa que estava no corredor, mas que não havia sido aberta, e colocou as flores entre as outras no redor da cama. Então, ele tirou de seu pescoço por dentro de sua gola um pequeno crucifixo dourado e o colocou sobre a boca. Ele restaurou a mortalha ao seu lugar e nós fomos embora. Eu estava me despindo em meu próprio quarto quando, com um toque premonitório na porta, ele entrou e de uma vez começou a falar. Quero que amanhã você me traga, antes da noite, um conjunto de facas para a autópsia. Precisamos fazer uma autópsia? Perguntei. Sim e não. Quero operar, mas não como você pensa. Deixe-me lhe contar agora, mas não diga uma palavra a mais. Quero cortar sua cabeça e tirar seu coração. Você é um cirurgião e está tão chocado. Você é quem viu operar sem um tremor de mão ou do coração, fazer operações de vida e de morte que fariam o rosto tremer. Mas não devo esquecer, meu querido amigo John, que você a amava. E eu também não esqueci, pois sou eu quem deve operar e você apenas ajudar. Eu gostaria de fazer isto esta noite, mas para Arthur eu não posso. Ele estará livre depois do funeral de seu pai amanhã, e não queremos que ele a veja desta forma. Então, quando ela estiver selada dentro do caixão no dia seguinte, você e eu entraremos quando todos estiverem dormindo. Devemos abrir o caixão, fazer nossa operação e então recolocar tudo, para que ninguém saiba, apenas nós dois. Mas por que fazer isso? A garota está morta. Por que mutilar seu corpo sem necessidade? E se não há necessidade de uma autópsia e nada a ganhar com isso, nenhum bem para ela, para nós, para a ciência, para o conhecimento, por que fazê-lo? Sem essa necessidade, isso é monstruoso. Para responder, ele colocou a mão sobre meu ombro e disse, com infinita ternura: Amigo John, eu lamento seu pobre coração sangrando, e eu o amo ainda mais porque ele sangra. Se eu pudesse, eu carregaria a parte do fardo que você suporta. Mas há coisas que você não sabe, mas que deverá saber, e me abençoará por saber, mesmo que não sejam coisas agradáveis. John, meu filho, você tem sido meu amigo por muitos anos, e me obedeceu alguma vez sem questionar o motivo? Eu sou um homem, mas eu creio no que faço. Se não fossem essas causas, você me chamaria quando o grande problema veio? Você não ficou espantado, talvez horrorizado, quando não deixei Arthur beijar o amor dele? Quando o agarrei e o afastei quase como um animal selvagem de seu instinto? Sim, e ainda assim, agora você viu o que ela se tornou, com seus belos olhos morrendo, sua voz tão fraca, e ela beijando minha mão áspera e rude. Me abençoando? Sim. E você não ouviu meu severo juramento a ela para que ela fechasse os olhos grata? Sim. Bem, eu tenho razão agora para tudo o que quero fazer. Você tem acreditado em mim por muitos anos. Confie um pouco mais, John. Você pode ter dúvidas agora, mas acredite um pouco, amigo John. Se você confia em mim, não, então eu devo contar o que pensa. E isso não é para o bem. E se eu trabalhar como devo, não posso confiar em mim mesmo, sem que meu amigo confie em mim. Trabalho com um coração pesado, sem essa confiança. Sem meu amigo confiar em mim. Quero ajuda e coragem. E sentir, tanto quanto quero toda a ajuda e coragem que puder ter. Ele fez uma pausa por um momento e continuou com solenidade.
Amigo John, há coisas estranhas e terríveis além deste mundo. Aguardemos mais um pouco para que possamos trabalhar para um fim bom. Você não tem fé em mim? Apertei sua mão e prometi a ele. Fechei a porta ao vê-lo sair e observei-o entrar em seu quarto e fechar a porta. Enquanto eu escutava sem fazer barulho, vi uma das criadas passar silenciosamente pelo corredor. Ela tinha um olhar voltado para mim, mas não me viu, e entrar no quarto onde Lucy estava. A cena me tocou. Devoção é algo raro, e somos tão gratos àqueles que mostram sua bondade para aqueles que amamos. Aqui estava uma pobre garota enfrentando os horrores do que naturalmente temia, morte, para que a argila fria da pobre Lucy não ficasse solitária até o descanso eterno. Devo ter dormido profundamente e por um bom tempo, pois já era plena luz do dia quando Van Helsing me acordou, entrando no meu quarto. Ele veio até minha cabeceira e disse: Você não precisa se preocupar com as facas. Não faremos isso. Por que não? Perguntei, pois sua solenidade da noite anterior havia me impressionado bastante. Porque Disse ele seriamente. é tarde demais. Ou cedo demais. Veja, esse crucifixo dourado foi roubado durante a noite. Como roubado? Perguntei surpreso. Se você o tem agora. Porque eu o recuperei do vil miserável que o roubou, da mulher que roubou os mortos e os vivos. Sua punição certamente virá, mas não por nossas mãos. Ela não sabia completamente o que fazia, e assim, sem saber, apenas roubou. Agora devemos esperar. Ele saiu, deixando-me com um novo mistério em que pensar, um novo enigma para decifrar. A manhã foi lenta e monótona, mas ao meio-dia o advogado chegou, o Sr. Marquand, da Holman Sons Marquand & Litterdale. Ele foi muito gentil e mostrou grande apreço pelo que tínhamos feito, aliviando-nos de todos os encargos quanto ao funeral. Durante a conversa, ele contou que a senhorita Westenra, por algum tempo, esperava uma morte súbita devido ao coração fraco e havia posto todos os seus assuntos em perfeita ordem. Ele nos informou que, com exceção de certas propriedades deixadas em fideicomisso para um parente distante da família, toda a herança, tanto real quanto pessoal, havia sido deixada inteiramente para Arthur Holmwood. Quando terminou, ele continuou. Minha firma orientou nossos clientes para prevenir qualquer disposição testamentária que pudesse levantar dúvidas sobre certas contingências que pudessem deixar a filha sem dinheiro suficiente, caso ela não fosse casada. Devia haver alguma consideração sobre uma aliança matrimonial. Contudo, ficamos surpresos ao perceber que esses problemas nunca chegaram a causar conflitos, pois ela nos perguntou se estávamos preparados para cumprir seus desejos. Claro, não tivemos alternativa a não ser aceitar. Estávamos certos, em princípio, que 99% das vezes isso teria se provado verdadeiro, pela lógica dos acontecimentos, pela exatidão de nosso julgamento. Francamente, no entanto, devo admitir que, neste caso, qualquer outra forma de disposição teria tornado impossível o cumprimento de seus desejos. Pois, ao falecer antes de sua filha, esta última teria herdado a propriedade, e então, tendo sobrevivido à mãe, que seja por apenas 5 minutos, sua propriedade passaria, caso não houvesse testamento, e um testamento era uma impossibilidade prática neste caso, a ser tratada como intestada no momento de sua morte. Neste caso, Lord Godalming, embora fosse um caro amigo, não teria nenhuma reivindicação legal sobre a propriedade, e os herdeiros, sendo distantes, provavelmente não se sentiriam inclinados a abrir mão de seus direitos apenas por razões sentimentais em favor de um estranho. Asseguro-lhes, meus caros senhores, que estou satisfeito com o resultado, perfeitamente satisfeito. Ele era um bom sujeito, mas sua alegria com esse pequeno detalhe no qual ele estava oficialmente interessado, tão grande tragédia, era uma demonstração da limitação da compreensão simpática. Ele não permaneceu por muito tempo, mas disse que voltaria mais tarde no dia como Lord Godalming. Sua chegada, no entanto, foi um certo alívio para nós, pois assegurava que não precisaríamos temer críticas hostis a qualquer um de nossos atos. Arthur era esperado por volta das 5 horas, então, um pouco antes desse horário, visitamos a câmara mortuária. Era de fato uma cena sombria, pois agora tanto mãe quanto filha jaziam ali. O agente funerário, fiel ao seu ofício, havia tornado a exibição de seus bens a mais mortuária possível.
Van Helsing ordenou que os arranjos funerários fossem seguidos exatamente, explicando que, como Lord Godalming chegaria em breve, isso tornaria menos angustiante para ele ver tudo o que restava de sua noiva sozinho. O agente funerário parecia chocado com sua própria estupidez e se esforçou ao máximo para restaurar as coisas à condição em que as havíamos deixado na noite anterior, para que quando Arthur chegasse, seu choque fosse o menor possível. Pobre rapaz! Parecia desesperado e tão arrasado. Mesmo sua força viril parecia ter sofrido um golpe sob a pressão de suas emoções intensamente testadas. Ele havia sido, sabia eu, muito genuinamente e devotadamente apegado a seu pai. E perder sua mãe, e em tão pouco tempo, foi um golpe amargo para ele. Comigo, ele era caloroso como sempre, e com Van Helsing, ele foi gentil e cortês, mas não pude deixar de sentir que havia alguma reserva em sua atitude. O professor percebeu isso também e me pediu para levá-la até seu quarto. Assim eu fiz. Deixei Arthur à porta do quarto, pois senti que ele gostaria de ficar um pouco sozinho com ela. Mas ele pegou meu braço e me conduziu para dentro, dizendo baixinho entre soluços: Você a amava também, velho amigo. Ela me contou tudo sobre isso, e não havia ninguém que tivesse um lugar mais querido em seu coração do que você. Não sei como agradecer por tudo que fez por ela. Não consigo pensar nisso ainda. Aqui ele desabou de vez, e jogou os braços ao redor dos meus ombros e deitou a cabeça em meu peito, chorando. Oh, Jack, o que devo fazer? Toda a minha vida parece ter desaparecido de uma vez, e não há nada no vasto mundo pelo qual vale a pena viver. Eu o consolei melhor que pude. Em tais casos, os homens não precisam de muitas palavras. Um aperto de mão, um braço se apertando sobre o ombro, um soluço em sintonia. São expressões de simpatia que tocam o coração de um homem. Fiquei parado e em silêncio até que seus soluços cessassem, e então disse suavemente para ele: Venha e olhe para ela. Juntos, nos aproximamos da cama, e eu levantei o véu de linho de seu rosto. Meu Deus, como ela estava bela. A cada hora, sua formosura parecia aumentar. Isso me assustava e ao mesmo tempo me deixava maravilhado. E quanto ao Arthur, ele começou a tremer, e por fim, foi tomado por uma dúvida que o sacudiu como se fosse uma febre. Por fim, após uma longa pausa, ele me disse em um sussurro fraco: Jack, ela está mesmo morta? Eu lhe assegurei tristemente que sim, e continuei a explicar, pois senti que uma dúvida tão horrível não deveria persistir nem por um momento a mais do que eu pudesse evitar. Que muitas vezes, após a morte, os rostos pareciam suavizar-se e até recuperar sua beleza juvenil. E que isso acontecia especialmente quando a morte havia sido precedida por sofrimento agudo ou prolongado. Isso pareceu dissipar completamente suas dúvidas. E depois de ajoelhar-se ao lado do leito por um tempo, olhando para ela com amor e por longos instantes, ele se afastou. Eu lhe disse que aquele deveria ser seu adeus, pois o caixão precisava ser preparado. Então, ele se voltou, pegou a mão fria da morta entre as suas, beijou-a e inclinou-se para beijar sua testa. Ao se afastar, continuou olhando para trás, lançando um último olhar cheio de ternura para ela. Eu o deixei na sala de estar e disse a Van Helsing que ele já havia se despedido. Então, este último foi até a cozinha para avisar aos homens da funerária que poderiam prosseguir com os preparativos e pregar o caixão. Quando ele saiu do quarto novamente, contei a ele sobre a pergunta de Arthur, e ele respondeu: Não estou surpresa. Agora mesmo, por um instante, eu também duvidei. Jantamos todos juntos, e pude ver que o pobre Ort estava tentando lidar com a situação da melhor forma possível. Van Helsing ficou em silêncio durante todo o jantar, mas quando acendemos nossos charutos, ele disse: Lord... Mas Arthur interrompeu. Não, por Deus! Não ainda, pelo menos. Perdoe-me, senhor. Não quis ser rude. É apenas porque minha perda é tão recente. O professor respondeu com muita doçura. Só usei este título porque estava em dúvida. Não devo chamá-lo de Lord. E passei a amá-lo. Sim, meu querido rapaz. A amá-lo apenas como Arthur. Arthur estendeu a mão e apertou calorosamente a do velho. Chame-me como quiser. Espero sempre ter o título de amigo. E deixe-me dizer que me faltam palavras para agradecer-lhe por sua bondade para com minha pobre querida. Sei que ela compreendia sua bondade ainda melhor do que eu. O professor assentiu. E se eu fui rude ou de alguma forma titubeei naquele momento em que você agiu assim, você se lembra? O professor assentiu.
Você deve me perdoar. Ele respondeu com uma grave bondade. Sei que foi difícil para você confiar plenamente em mim naquela hora, pois confiar em meio à violência exige compreensão. E entendo que você não pode confiar em mim agora, pois ainda não compreende. E pode haver outros momentos em que eu precisarei de sua confiança, mesmo quando você não puder e não dever ainda entender. Mas chegará o tempo em que sua confiança será plena e completa em mim. É quando você compreenderá como se a própria luz do sol brilhasse através de tudo. Então você me abençoará do começo ao fim, por sua própria causa, pela causa dos outros e, acima de tudo, por ela, a quem jurei proteger. E, de fato, senhor, Disse Arthur calorosamente. eu confiarei em você de todas as formas. Sei e acredito que você tem um coração muito nobre, e você é amigo de Jack, e foi amigo dela. Você pode fazer o que quiser. O professor pigarreou algumas vezes, como se estivesse prestes a falar, e finalmente disse. Posso lhe fazer uma pergunta agora? Certamente. Você sabe que a senhora Westenra deixou toda a sua propriedade para você? Não, pobre querida. Nunca imaginaria isso. E como tudo é seu, você tem o direito de tratá-lo como quiser. Quero que me dê permissão para ler todos os papéis e cartas da senhorita Lucy. Acredite, não é curiosidade vã. Tenho um motivo para isso, do qual tenho certeza ela teria aprovado. Eu os tenho todos aqui. Peguei-os antes de sabermos que tudo era seu, para que nenhuma mão estranha os tocasse, nenhum olhar estranho penetrasse nas palavras e visse a alma dela. Eu os guardarei, se puder, nem mesmo você poderá vê-los por enquanto, mas os manterei em segurança. Nenhuma palavra será perdida, e no momento certo eu devolvê-los a você. É um pedido difícil, mas você o fará, não fará? Por causa de Lucy? Arthur falou com todo o coração, como o velho Art de sempre. Dr. Van Helsing, você pode fazer o que quiser. Sinto que, ao dizer isso, estou fazendo o que a minha querida teria aprovado. Não vou incomodá-lo com perguntas até que o momento chegue. O velho professor se levantou e disse solenemente. E você está certa. Haverá dor para todos nós, mas não será só dor, nem será essa dor a última. Nós, e você também, você mais que todas, meu querido menino, teremos que passar pela água amarga antes de chegar até a doce. Mas devemos ser corajosos de coração e altruístas, fazer nosso dever e tudo ficará bem. Eu dormi no sofá do quarto de Arthur naquela noite. Van Helsing não foi para a cama. Ele foi de um lado para o outro, como se estivesse patrulhando a casa, e nunca saiu de vista do quarto onde Lucy jazia em seu caixão, coberto com flores de alho selvagem, que enviavam, através do perfume de lírio e rosa, um cheiro pesado e sufocante para dentro da noite. Diário de Mina Harker, 22 de setembro. No trem para Exeter. Jonathan dormindo. Parece que foi ontem que a última anotação foi feita, e ainda assim, quanta coisa aconteceu desde então, em Whitby, e depois, Jonathan longe sem notícias dele. E agora, casada com Jonathan, um advogado, um sócio, rico, mestre de seus negócios, o Sr. Hawkins morto e enterrado, e Jonathan com outro ataque que pode prejudicá-lo. Algum dia ele pode me perguntar a respeito. Tudo isso vai para o papel. Estou enferrujada na minha taquigrafia. Vejo o que a prosperidade inesperada nos faz. Então, pode ser melhor refrescar um pouco as habilidades com um exercício, de qualquer forma. O serviço foi muito simples e muito solene. Estávamos apenas nós e os empregados presentes, 1 ou 2 velhos amigos dele de Exeter, seus agentes de Londres e um senhor representando o Sir John Paxton, o presidente da Sociedade de Advogados Incorporada. Jonathan e eu ficamos de mãos dadas e sentimos que nosso melhor e mais querido amigo havia nos deixado. Voltamos para a cidade em silêncio, pegando um ônibus até Hyde Park Corner. Jonathan achou que seria interessante para mim ir até o Row por um tempo, então nos sentamos. Mas havia poucas pessoas lá, e era triste e desolador ver tantas cadeiras vazias.
Isso nos fez pensar na cadeira vazia em casa. Então nos levantamos e caminhamos por Piccadilly. Jonathan me segurava pelo braço, como costumava fazer nos velhos tempos, antes de eu ir para a escola. Eu achei isso muito impróprio, porque não se passa alguns anos ensinando etiqueta e decoro para outras meninas, sem que o pedantismo disso acabe pegando um pouco em você. Mas era Jonathan, e ele era meu marido, e não conhecíamos ninguém que nos visse, e não nos importávamos se nos vissem. Então seguimos caminhando. Eu estava olhando para uma garota muito bonita, com um grande chapéu de roda, sentada em uma carruagem Vitória em frente ao Julianos, quando senti Jonathan apertar meu braço tão forte que me machucou. E ele disse em voz baixa: Meu Deus! Estou sempre preocupada com Jonathan, pois temo que algum ataque nervoso o afete novamente. Então me virei rapidamente para ele e perguntei o que era que o perturbava. Ele estava muito pálido e seus olhos pareciam saltar para fora, enquanto, meio em terror e meio em espanto, ele olhava para um homem alto e magro, com o nariz afilado, bigode preto e uma barba pontuda, que também estava observando a linda garota. Ele a olhava com tanta intensidade que não viu nenhum de nós, e assim pude vê-lo bem. Seu rosto não era um bom rosto. Era duro, cruel e sensual, e seus grandes dentes brancos, que pareciam ainda mais brancos porque seus lábios eram tão vermelhos, pontudos como os de um animal. Jonathan ficou encarando, até que eu fiquei com medo dele notar. Temo que pudesse ter ficado irritado. Ele parecia tão feroz e repulsivo. Perguntei a Jonathan por que ele estava perturbado, e ele respondeu evidentemente pensando que eu sabia tanto sobre isso quanto ele. Você vê quem é ele? Não, querido, eu disse. Não o conheço. Quem é? A resposta dele pareceu me chocar e me emocionar, pois foi dita como se ele não soubesse que estava falando comigo, Nina. É o próprio homem. Meu pobre querido, estava evidentemente aterrorizado com algo. Muito, muito assustado. Eu realmente acredito que se não tivesse a mim para apoiá-lo, sustentá-lo, ele teria desabado. Ele continuava a olhar fixamente. Um homem saiu da loja com um pequeno pacote e o entregou à senhora, que então partiu. O homem sombrio manteve os olhos fixos nela, e quando a carruagem subiu pela Piccadilly, ele seguiu a mesma direção e chamou um hansom. Jonathan continuava olhando para ele e disse como se para si mesmo: Acredito que seja o conde, mas ele ficou mais jovem. Meu Deus, se for verdade. Oh, meu Deus, se eu soubesse, se pelo menos eu soubesse... Ele estava tão angustiado que eu temia manter somente no assunto fazendo-lhe perguntas. Então permaneci em silêncio. Eu o puxei para longe suavemente e ele, segurando meu braço, seguiu tranquilamente. Andamos um pouco mais, então entramos e sentamos por um tempo no Green Park. Estava um dia quente para o outono e havia um banco confortável em um lugar sombreado. Depois de alguns minutos olhando para o nada, os olhos de Jonathan se fecharam e ele adormeceu tranquilamente, com a cabeça em meu ombro. Achei que fosse o melhor para ele, então não o perturbei. Cerca de 20 minutos depois, ele acordou e me disse alegremente: Oh, Nina, parece que dormi. Oh, perdoe-me por ser tão rude. Vamos e tomemos uma xícara de chá em algum lugar. Ele evidentemente se esqueceu completamente do estranho soturno, como em sua doença, ele havia se esquecido de tudo que esse episódio havia feito lembrar. Não gosto dessa perda de memória. Pode causar ou continuar algum dano ao cérebro. Não devo perguntar a ele, por medo de causar mais mal do que bem. Mas, de algum modo, preciso descobrir os fatos da viagem dele ao exterior. O momento chegou, temo, em que preciso abrir aquele pacote e saber o que está escrito. Oh, Jonathan, você, eu sei, me perdoará se eu errar, mas é para o seu próprio bem, querido. Mais tarde. Uma volta para aquela casa triste. A casa vazia da alma querida que foi tão boa para nós. Jonathan ainda pálido e tonto devido a uma leve recaída de sua doença. E agora um telegrama de um tal Van Helsing, quem quer que ele seja. Você ficará triste ao saber que a senhora Westenra morreu há 5 dias e que Lucy morreu anteontem. Ambas foram enterradas hoje. Oh, quanta dor em tão poucas palavras.
Pobre senhora Westenra, pobre Lucy, partiram, nunca mais voltarão para nós. E pobre Arthur, perder alguém tão doce. Deus nos ajude a todos a suportar nossos sofrimentos. Diário do Dr. Seward, 22 de setembro. Tudo acabado. Arthur voltou para Ring e levou Quincy Morris com ele. Que rapaz fantástico é Quincy. Eu acredito de todo o meu coração que ele sofreu tanto com a morte de Lucy quanto qualquer um de nós, mas ele se comportou como um verdadeiro Viking moral. Se a América continuar gerando homens como ele, certamente será uma potência no mundo. Van Helsing está deitado, descansando, preparando-se para sua viagem. Ele vai para Amsterdã esta noite, mas diz que retorna amanhã à noite, que só precisa fazer alguns arranjos que só podem ser feitos pessoalmente. Ele deve ficar comigo então, se puder. Ele diz que tem trabalho para fazer em Londres, o que pode levar algum tempo. Pobre velho. Temo que o peso da semana passada tenha acabado com até mesmo sua força de ferro. Durante todo o tempo do enterro, eu podia ver que ele estava impondo uma terrível restrição a si mesmo. Quando tudo acabou, estávamos ao lado de Arthur, que, pobre coitado, estava falando sobre sua parte na operação em que seu sangue foi transfundido para as veias de sua Lucy. Eu podia ver o rosto de Van Helsing ficar branco e roxo alternadamente. Arthur dizia que sentia desde então como se os dois realmente estivessem casados, e que ela era sua esposa aos olhos de Deus. Nenhum de nós disse uma palavra sobre as outras operações, nenhum de nós dirá. Arthur e Quincy foram juntos para a estação, e Van Helsing e eu viemos para cá. No momento em que ficamos sozinhos na carruagem, ele teve uma verdadeira crise de histeria. Ele me negou desde então que fosse histeria, insistindo que era apenas seu senso de humor se manifestando sob condições muito terríveis. Ele riu até chorar. Eu tive que baixar as cortinas para que ninguém nos visse e nos julgasse mal. E então ele chorou até rir novamente. E riu e chorou ao mesmo tempo, exatamente como uma mulher faria. Tentei ser rígido com ele, como se faz com uma mulher nas circunstâncias, mas não teve efeito. Homens e mulheres são tão diferentes nas manifestações de força ou fraqueza nervosa. Então, quando seu rosto ficou sério e grave novamente, perguntei-lhe por que a sua alegria e por que exatamente um momento como aquele. Sua resposta foi, de certa forma, característica dele, pois foi lógica, enfática e misteriosa. Ele disse: Você não compreende, amigo John. Não pense que não estou triste, embora eu ria. Veja, eu até chorei quando o riso me sufocou. Mas não pense mais que estou completamente triste quando choro, pois o riso vem do mesmo jeito. Guarde sempre com você que o riso que bate à sua porta e diz: "Posso entrar?" não é o verdadeiro riso, não. Ele é um rei, e vem quando e como quer. Ele não pergunta a ninguém. Escolhe o momento que deseja. Ele diz: "Estou aqui." Veja, por exemplo, eu revelei meu coração por aquela doce jovem. Dei meu sangue por ela, embora eu seja velho e desgastada. Dei meu tempo, minha habilidade, meu sono. Deixei meus outros pacientes para que ela tivesse tudo. E ainda assim, posso rir em seu túmulo, rir quando o barro da pá do coveiro cai sobre o caixão e diz: "Tum, tum", ao meu coração. Até que ele envie o sangue de volta para minha face. Meu coração sangra por aquele pobre rapaz, aquele querido rapaz, da idade de meu próprio filho. Se eu tivesse sido abençoado por meu filho ter vivido, e com seus cabelos e olhos iguais. Você sabe agora por que eu o amo tanto. E ainda assim, quando ele diz coisas que tocam meu coração de marido tão profundamente e fazem meu coração de pai se apegar a ele como a nenhum outro homem, nem mesmo a você, amigo John, pois estamos mais equilibrados em experiências do que pai e filho. Ainda assim, até nesses momentos, o rei riso vem até mim e grita e berra no meu ouvido: aqui estou, até que o sangue volte a dançar e traga um pouco de luz do sol que ele carrega consigo para a minha face. Oh, amigo John, é um mundo estranho, um mundo triste, um mundo cheio de misérias e aflições e problemas. E ainda assim, quando o rei riso vem, ele faz todos dançarem para a música que ele toca.
corações sangrando e ossos secos do cemitério, e lágrimas que queimam ao cair. Todos dançam juntos para a música que ele faz com aquele sorriso sem sorriso. E acreditem em mim, amigo John, ele é bom para vir e gentil. Nós homens e mulheres somos como cordas tensas pelo peso que nos puxa para diferentes direções. Então as lágrimas vêm, e como a chuva sobre as cordas, elas nos fortalecem, até que talvez a tensão se torne grande demais e nós quebramos. Mas o rei riso vem como o sol, e ele alivia a tensão novamente. E nós suportamos continuar com nosso trabalho, seja ele qual for. Eu não quis feri-lo, fingindo não entender sua ideia. Mas, como ainda não compreendia a causa de seu riso, então perguntei-lhe. Quando ele me respondeu, seu rosto ficou sério. Ele disse em um tom completamente diferente. Foi a amarga ironia de tudo. Esta tão linda dama coroada com flores, que parecia tão bela como a vida, até que por um momento nós nos perguntamos se ela realmente estava morta. Ela estava ali, naquela bela casa de mármore, naquele cemitério solitário, onde descansam tantos de seus parentes, ali com a mãe que a amava, e a quem ela amava, e aquele sino sagrado tocando, blém, 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 tão triste e lenta, e aqueles homens santos, com as angelicais vestes brancas, fingindo ler livros, e ainda assim, o tempo todo, os olhos deles nunca mirando as páginas, e todos nós com a cabeça abaixada. E tudo isso porque ela está morta e ponto. Bem, para ser sincero, professor, não consigo ver nada de engraçado em tudo isso. Ora, sua explicação torna tudo um enigma ainda maior do que antes. Mas mesmo que o serviço de sepultamento tenha sido cômico, e quanto ao pobre Arthur e seu sofrimento? Ora, o carro dele estava simplesmente quebrando. Exatamente. Ele não disse que a transfusão de seu sangue para as veias dela a havia feito verdadeiramente sua esposa? Sim, e foi uma ideia doce e reconfortante para ele. Bem, mas havia uma questão, amigo John. Se fosse assim, então, e os outros? Então essa doce donzela seria uma poligamista. E eu, com minha pobre esposa morta, mas viva pela lei da igreja, até eu, que sou um marido fiel a esta, agora não esposa, estou agora em bigamia. Eu não vejo onde está a piada nisso, disse, e não me senti particularmente satisfeito com ele por dizer tais coisas. Ele colocou a mão em meu braço e disse: Amigo John, perdoe-me se eu lhe causei dor. Não mostrei meus sentimentos aos outros quando isso poderia ferir, mas apenas a você, meu velho amigo, em quem confio. Se você pudesse ter olhado para dentro do meu coração naquela hora em que eu queria rir, se você pudesse ter feito isso quando o riso chegou, se você pudesse fazer agora, quando o rei Riso guardou sua coroa e tudo o que é dele, pois ele vai muito, muito longe de mim e por um longo, longo tempo. Talvez você tivesse pena de mim mais do que a todas. Fiquei tocado pela ternura de seu tom, perguntei o porquê. Porque eu sei. E agora estamos todos dispersos. E por muitos dias vazios, a solidão se sentará sobre nossos telhados com asas sombrias. Lucy repousa no túmulo de seus parentes, uma nobre casa de morte em um cemitério solitário, longe da Londres cheia de vida, onde o ar é fresco e o sol nasce sobre Hampstead Hill, e onde flores silvestres crescem por conta própria. Assim, posso terminar este diário, e Deus sabe se algum dia começarei outro. Se o fizer, ou se algum dia abrirei este novamente, será para lidar com pessoas e temas diferentes. Pois aqui, no fim, onde o romance da minha vida é contado, antes de voltar a retomar o fio do meu trabalho de vida, eu digo triste e sem esperança. Finis. The Westminster Gazette,
25 de setembro. Um mistério em Hampstead. O bairro de Hampstead está, no momento, preocupado com uma série de eventos que parecem seguir uma linha paralela àqueles conhecidos pelos escritores de manchetes como O Horror de Kensington, A Mulher Apunhalada ou A Mulher de Preto. Nos últimos 2 ou 3 dias, vários casos ocorreram de crianças pequenas se afastando de casa ou deixando de retornar de suas brincadeiras no Heath. Em todos esses casos, as crianças eram muito pequenas para dar um relato inteligível de si mesmas, mas o consenso das suas desculpas é que elas haviam estado com uma senhora bonita. Sempre foi tarde da noite quando elas foram dadas como desaparecidas, e em 2 ocasiões as crianças só foram encontradas nas primeiras horas da manhã seguinte. Supõe-se geralmente na vizinhança que, como a primeira criança desaparecida explicou que esteve ausente porque uma senhora bonita a convidou para dar uma volta, as outras crianças pegaram a expressão e a usaram conforme o necessário. Isso é mais natural, já que o jogo favorito das crianças atualmente é atrair umas às outras com artimanhas. Um correspondente nos escreve que ver alguns dos pequenos fingindo ser a tal senhora bonita é incrivelmente divertido e que alguns dos nossos caricaturistas poderiam, ele diz, aprender uma lição sobre a ironia do grotesco ao comparar a realidade com a imagem. É apenas de acordo com os princípios gerais da natureza humana que a senhora bonita seja o papel popular nessas brincadeiras ao ar livre. Nosso ingênuo correspondente diz que até mesmo a Ellen Terry não poderia ser tão encantadoramente atraente quanto algumas dessas crianças de rosto sujo fingem e até imaginam ser. No entanto, há possivelmente um lado sério na questão, pois algumas das crianças, de fato todas as que desapareceram à noite, foram encontradas levemente dilaceradas ou feridas na garganta. As feridas parecem pequenas, como se tivessem sido feitas por um cachorro pequeno, e embora não sejam de grande importância individualmente, mostram que qualquer animal que cause tais ferimentos tem um método próprio. A polícia da divisão tem sido instruída a manter um olhar atento para crianças que vagam, especialmente quando muito jovens, dentro e ao redor de Hampstead Heath, e também para qualquer cachorro vadio que possa estar por perto. The Westminster Gazette, 25 de setembro, edição especial. O Horror de Hampstead. Outra criança ferida. A Senhora Bonita. Acabamos de receber a informação de que outra criança desaparecida na noite passada foi descoberta apenas no final da manhã sob um arbusto de tojo no lado do Shooters Hill de Hampstead Heath, que é talvez menos frequentado do que outras partes do local. Apresentava a mesma pequena ferida na garganta, como foi notado em outros casos. Estava terrivelmente fraca e parecia bastante emaciada. Quando foi parcialmente recuperada, contou a mesma história comum de ter sido atraída pela senhora bonita.